Hoje vamos substituir o router da Mel por um sistema mesh de 3 unidades. Vamos testar todos os cantinhos de uma casa de 3 andares, mesmo aqueles mais escondidos, e vamos comparar com o router que vimos há umas semanas, que é um dos melhores routers preço-qualidade, para tentar perceber se faz mais sentido comprar apenas este router que está aqui ou este sistema de 3 unidades. E se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tinteiros ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. Vamos começar com velocidades e distâncias, mas antes disso, existem várias formas de nós podermos ligar um sistema mesh. As mais comuns são ligarmos a primeira unidade perto do router ou no sítio onde nós tenhamos uma ligação Ethernet para ligar este Deco X10 e depois colocar as outras duas estrategicamente na nossa casa, em que vão apanhar o sinal Wi-Fi daqui e vão transmitir sinal Wi-Fi para os nossos telemóveis ou para os nossos computadores, para os nossos dispositivos. A outra forma que existe de ligarmos é podermos ligar todos eles através de cabo de rede. Ou seja, eu coloco uma unidade aqui e ligo através de cabo de rede, outra unidade noutra zona da minha casa onde eu tenha também cabo de rede e depois uma outra mais afastada onde eu tenha cabo de rede também. E aí elas não precisam de ficar muito perto uma das outras porque cada uma delas vai estar na mesma rede, mas a transmitir um sinal o mais forte possível. Esta é a forma favorita, mas nem sempre nós conseguimos fazer. Já agora é chamada de Ethernet Backhaul. E aqui vamos testar das duas formas. Portanto, bora lá começar. O primeiro teste que eu fiz foi ligar uma unidade apenas, aqui mesmo no escritório, para tentar perceber o alcance e pudermos depois comparar também aqui com o GXE75, que é este router que está aqui ao meu lado. Na mesma divisão, cerca de 40 metros quadrados, o Deco X10 conseguiu 500 megabits por segundo sem surpresas nenhuma. Na divisão ao lado, que tem apenas uma parede de tijolo e depois tem várias paredes, mas de pladur, ela conseguiu ali cerca de 220 megabits por segundo de download e 80 de upload. Depois passei para o quintal e ali a meio do quintal, sensivelmente, 162 megabits por segundo, 86 de upload. Lá ao fundo no quintal, 184 megabits de download e 137 de upload. Portanto, houve aqui um aumento mesmo com a distância maior. E aqui o quintal tem cerca de 200 metros quadrados e na zona mais longe, aquilo que eu consigo detectar é que ele consegue passar melhor sinal porque não apanha esta porta de metal. E então consegue passar melhor. Fiz ali um teste na casa das máquinas da piscina. Como tu sabes, é um dos sítios mais difíceis de conseguir. Este menino que está aqui teve um comportamento espetacular e aqui conseguimos umas velocidades mais ou menos, mas existem ali zonas em que quase que quebra o sinal e há alturas mesmo em que quebra. Portanto, já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, mas em termos de profundidade e penetração, aqui é muito superior do que qualquer unidade destas que nós temos aqui. Deixando apenas uma unidade aqui na cave, subi para o resto de chão e mesmo por cima aqui da cave, imediatamente por cima, conseguimos ali uma velocidade bem decente de 300 megabits por segundo de download e 150 de upload. No entanto, se eu me deslocar para a sala, que é uma divisão ao lado, ele simplesmente deixa de apanhar sinal. E estas são as situações que nós vamos ver maior diferença entre este menino que está aqui e qualquer unidade destas, porque ele consegue, no mesmo local que este, apanhar o de cima e ainda chegar lá. No entanto, aqui estamos a falar de 3 unidades em vez de uma. Portanto, o outro passo foi ligar uma segunda unidade aqui no resto de chão. E a forma como eu liguei foi a primeira que nós ligamos está com fio, mas a segunda cá em cima não tem fio nenhum para podermos perceber como é que se comporta o sistema se nós não tivermos mesmo uma ligação para fazer o Ethernet Backhaul. E ali na mesma divisão conseguimos 300 megabits por segundo e isto porque ela está muito perto da unidade cá de baixo e às vezes liga-se a uma, outras vezes liga-se a outra. Portanto, não consegui melhores velocidades. No entanto, se eu me deslocar ali para a sala ao lado, em vez de perder o sinal completamente como aconteceu com apenas uma unidade, já conseguimos uma velocidade decente. Estamos a falar de 140 megabits por segundo de download, 93 de upload. Se eu passar para as varandas, que é um bocadinho mais longe, estamos a falar aqui de uma área total sensivelmente 100 metros quadrados, 67 megabits por segundo de download, 83 de upload. Quando passo para a cozinha, então é uma das áreas mais difíceis do resto de chão, tu já tinhas visto, e consegui ali cerca de 4 megabits por segundo de download e upload, mas na maior parte das zonas tu ficas sem sinal ali na cozinha, na parte da copa, portanto é um resultado completamente diferente daquilo que nós tivemos com o GXE75 quando colocamos no resto de chão em que ele consegue apanhar aquela parte toda e ainda chega lá fora ao quintal. E eu aqui, se quisesse enriquecer mais o sinal, então se calhar tinha que colocar uma outra unidade na cozinha para abranger aquela zona, mas vamos terminar os testes no resto de chão aqui. Esta é a limitação porque eu quero depois colocar lá em cima. Mas antes de passarmos, então vamos ligar a segunda unidade, aquela que está no resto de chão,
por fio e ficam as duas ligadas por fio, uma aqui na cave e outra no resto de chão. Em termos de velocidades, então a coisa muda. Na mesma divisão passa dos 300 megabits para 500 megabits. O sinal fica muito mais forte e temos ali uma velocidade muito superior. Na sala, que é a divisão ao lado, repeti o teste, mas agora com fio nos dois, 340 megabits por segundo download, 140 de upload, portanto nota-se aqui uma boa diferença. Nas varandas, 213 download, 140 de upload, portanto também uma boa diferença porque ele consegue espalhar o sinal de uma forma muito mais fixe. Na cozinha, as velocidades muito baixas. Perde ali a velocidade e por vezes, a maior parte das vezes até perde mesmo o sinal. Isto porque mesmo que a unidade esteja ligada por fio, ela não vai ter mais alcance. Portanto, ela vai conseguir dar mais velocidade nas zonas onde consegue alcançar. E a cozinha é uma das zonas onde ela tem muita dificuldade, porque apanha ali várias paredes, apanha o vão das escadas, apanha ali uma série de situações que dificultam o trabalho da unidade. Antes de passarmos lá para cima, fiz um teste que eu estava curioso para fazer, que tem a ver com o handoff, em que quando nós deslocamos de perto de uma unidade para outra. E como tinha as duas ligadas por cabo, fiz ali várias passagens da cave para o resto de chão e do resto de chão para a cave, e ele perde um bocadinho ali na zona das escadas. Às vezes até a ligação quebra, mas é muito pouco e muito pouco tempo. E depois, rapidamente, ele encontra a unidade que está com melhor sinal e liga-se. Portanto, fez ali um trabalho muito bom. Não é o handoff mais rápido que nós já testamos. A verdade é que já tivemos aqui sistemas em que o handoff é muito mais rápido, mas também estamos a falar de preços muito mais elevados, portanto não há surpresa. Mas a verdade é que tu também não vais fazer situações destas como eu fiz com o speed test. Aquilo que tu vais normalmente fazer é estás a ver um vídeo, estás a ouvir música, ou seja, aquilo que for, e vais-te deslocar de uma zona da casa para outra. E aí nós não vamos notar. Nas opções eu ativei o Fast Rooming, o Beamforming e o MU-MIMO, que por defeito não estão ativas, mas ativei e assim consegui estes resultados. Portanto, se fores comprar este kit, não te esqueças de ativar essas 3 opções que vão fazer a diferença. E antes que me esqueça, adicionar unidades é muito simples e não precisas ficar limitado a 3. Mais tarde podes comprar uma quarta ou podes interligar com outros routers, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Agora vamos levar a terceira unidade lá para cima e fica apenas com fio a unidade do resto de chão e sem fio tanto na cave como no primeiro andar. E ali em cima, na mesma divisão onde está o X10, conseguimos 92 megabits por segundo download, 75 de upload, e aqui nota-se que tem mais barreiras do que da cave para o resto de chão. No segundo quarto conseguimos 94 megabits por segundo download e 63 de upload, portanto não perde muito em relação ao quarto número 1. E depois nas varandas 92,56, portanto mais ou menos o mesmo, ali estamos à vontade. No terceiro quarto, que fica assim um bocadinho mais afastado e com algumas barreiras pelo caminho, então ele fica ali com 17,7, mas com alguma dificuldade e em algumas zonas perde o sinal. De seguida liguei a terceira unidade através de fio e ficamos com fio, Wi-Fi. No terceiro andar, repetindo ali os testes, na mesma divisão, sem surpresas, 500, 150, porque ele consegue dar o máximo. Depois, passando para o segundo quarto, nota-se ali um decréscimo, não muito, mas nota-se ele ficou ali a dar 400 megabits por segundo de download e 100 de upload. Passando para as varandas, 290, 150, portanto, nota-se aqui um bom boost. E depois, no terceiro quarto, eu tive ali um misto de resultados. Por um lado, velocidades muito superiores, 143 megabits de download e 100 de upload, mas existe ali uma zona ou outra que ela às vezes perde o sinal. Eu acho que aquilo que aconteceu foi, o telemóvel ficou um bocadinho confuso, no sentido de se haveria de apanhar a unidade que estava cá em cima ou apanhar a unidade que estava lá em baixo. Pelo menos foi isso que eu senti ao me deslocar por um lado e para o outro, que houve ali uma situação ou outra em que perde o sinal e não há justificação para perder o sinal porque ele não está assim tão longe como isso, a não ser que ande à procura de uma outra situação que também está a apanhar, mas em que o sinal é mais fraco. Portanto, eu acho que essa foi a situação. Nada de grave, mas houve ali umas falhazinhas. Em termos de handoff com as 3 unidades, não houve diferenças do que aquilo que eu tinha feito com as duas. Fez um handoff espetacular, só que aqui em vez de fazer da cave para resto de chão, fiz resto de chão primeiro andar e depois andei a brincar cá para baixo, mas pronto, os resultados foram estes. Em termos de handoff, não é o mais rápido, mas funciona muito bem. A aplicação, já conhecemos, é muito simples de utilizar, mas está muito completa. Conseguimos gerir as opções todas através do telemóvel, desde
Desde as informações mais simples, como se os decks estão ligados entre si através de Wi-Fi ou por cabo, e eu adorei esta que está aqui, porque nem todos os sistemas fazem isto, e às vezes para nós termos a certeza que estamos a fazer bem a ligação, isto é uma informação que, apesar de muito simples, é muito importante. Podemos também ver rapidamente quantos clientes estão ligados a cada uma das unidades. Temos a liberdade de configuração espetacular, muito superior a qualquer router de qualquer operadora que nós tenhamos, e existem muito mais opções que nós podemos aprofundar, porque a aplicação dava para fazer aqui um vídeo completo e daqueles vídeos de 1 hora ou 2. Se não quiseres utilizar a aplicação, tens também a versão no browser, em que tu podes ir através de qualquer computador, através de qualquer dispositivo, mas eu sinceramente às vezes digo, olha, se quiseres as opções mais avançadas vai ao computador. Neste caso não sinto necessidade sequer de ir ao computador, porque eu consigo encontrar todas as opções DNS, VPNs e por aí fora, tudo na aplicação do telemóvel. E é muito mais confortável nós agarrarmos no telefone, chegar aqui e alterar o que quer que seja. E depois destes resultados, devo optar por um sistema mesh como o Deco X10 ou por um router como o Archer GXG75. E eu estou apenas a comparar porque, em termos de preço, na altura da gravação, eles estão mais ou menos o mesmo. Eu vou deixar o link lá em baixo para que tu possas consultar. E dependendo da situação, o Deco X10 terá algumas vantagens sobre o GXG75 e vice-versa. Por exemplo, se tu tiveres uma área que é muito grande, mas com poucas barreiras, o Deco X10 vai-te conseguir espalhar o sinal muito bem, sem problemas nenhum. E nós vimos esse exemplo aqui do escritório até ao quintal, incluindo aquela parte da piscina. Portanto, se for um espaço assim aberto, com poucas barreiras, tu aqui vais ter uma vantagem espetacular. Por outro lado, aqui o GXG75, e vê a análise por acaso não viste, ele tem uma penetração muito mais forte, ele consegue passar barreiras muito mais facilmente do que qualquer uma unidade destas. E já não vamos falar que tem também a banda 6 GHz, mas isto é um assunto à parte. Para a gente, em termos de alcance e velocidade, esta unidade que está aqui consegue ser muito mais forte do que qualquer uma destas, principalmente quando temos barreiras. Portanto, numa casa com configuração, por exemplo, do meu resto de chão, eu prefiro o GXG75 porque ele consegue ir até ao quintal, ele consegue penetrar as paredes todas, consegue sinal na cozinha, consegue sinal lá fora, como tu viste nos testes, enquanto que o Deco X10 chega ali ao princípio da cozinha, nem precisa ir muito lá ao fundo e acabou. Eu tinha que reforçar com uma outra unidade e mesmo assim tenho ali algumas dúvidas se eu conseguiria ter um bom sinal como consigo ter com o GXG75. Portanto, aqui eu diria que a minha opção seria esta que está aqui, e depois eu poderia adicionar mais tarde, se eu achasse necessário, um Deco X10, por exemplo, aqui é o GXG75, porque nós depois dentro do ecossistema da TP-Link podemos ir adicionando algumas unidades, incluindo também o Archer R5, mas já te conto como é que eu estou a utilizar. Por outro lado, se tiveres uma casa com 3 andares e comprando um sistema mesh ou comprando apenas uma unidade destas, nos testes que eu fiz, aquilo que eu vejo, mesmo colocando aqui o Archer GXG75 no andar do meio, apesar de ele ter um alcance espetacular, existem zonas onde ele perde um bocadinho. Enquanto que se eu colocar as 3 unidades, quer seja com fio para os melhores resultados ou sem fio em 2 delas, tem uma vantagem relativamente aqui ao GXG75, porque em cada um dos andares, depois eles conseguem espalhar o sinal por uma área um bocadinho mais abrangente, enquanto que mesmo que eu coloque ali no andar do meio, ele começa a perder relativamente a estes que estão mais perto da zona onde a gente precisa. Outra situação onde o Deco X10 poderá também ser interessante é numa área muito grande, mas que tenha as ligações RJ45 para ligar a cada uma delas, para que possas ter um alcance brutal. E imagina que é uma área tão grande que um GXG75 não consegue chegar de uma ponta à outra. Então aí possivelmente tu ligas um numa ponta através de cabo RJ45, outro noutra ponta através de cabo RJ45, outro noutro sítio qualquer com RJ45, e podes ligar também uma quarta unidade ou uma quinta unidade e consegues espalhar tudo uniformemente. Por outro lado, apesar de não ser tão evidente como está aqui, que são 3 unidades, eu no meu caso, neste momento, estou a utilizar 2 unidades GXG75 em conjunto. Um está no resto de chão, outro está no primeiro andar, e depois são reforçados com os Archer R5. Tenho 2 também. Um ali na zona da cozinha para me dar um boost extra e tenho um aqui para me dar também um boost extra. E sim, está tudo a funcionar com ou mesh ou satélites, que é uma guerra que fica para um outro vídeo. Mas isto para dizer que, independentemente da solução que tu escolhas, quer seja esta, quer seja esta, num futuro, seja ele breve ou mais distante, tu vais conseguir, por exemplo, se escolheres este, podes comprar adicionalmente, individualmente, ou então um pack mesh mais tarde, para conseguires ligar à tua rede existente
e reforçar em zonas onde tu não consegues chegar. Aqui no meu caso, com uma área de 480 metros quadrados, tu viste o trabalho excelente que este fez sozinho, mas agora está a trabalhar com a companhia de um outro para reforçar o sinal e depois tem mais 2 Archers R5 e então tenho um sinal brutal em todo lado. E se eu achar que não é suficiente e quero reforçar mais num cantinho, a liberdade é mesmo essa, eu adiciono mais um e tu viste como é fácil, basta na aplicação adicionar e tchanã, e posso ir crescendo a minha rede sem necessidade de me estar a comprometer com um sistema muito completo e muito caro, que por acaso, na minha opinião, não é o caso nem de um nem do outro. Dito isto, com este vídeo já um bocadinho longo, espero que tenha ajudado com estes testes e com este mini comparativo entre estas duas soluções a decidir aquilo que poderá ser a melhor solução para resolver no imediato os teus problemas e prever que no futuro possas resolver adicionando uma unidade. Por acaso não trouxe aqui os R5, mas é este que está aqui. Se tu por acaso não viste o vídeo, aproveita para ver. Eu vou deixar o link lá em baixo, são espetaculares. Em termos de preço, está mais ou menos o mesmo preço destes que estão aqui. Um bocadinho mais barato, mas nada assim do outro mundo. E com isto, eu espero que tenhas gostado. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up alguns por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.